Agora são 8h07. Um mecanismo contra o compartilhamento de notícias falsas foi incluído pela primeira vez em uma minuta de resolução do Tribunal Superior Eleitoral. As resoluções são normas que balizam a atuação da Justiça Eleitoral durante as eleições. Vamos conversar sobre esse assunto com a Flávia Lefevre, integrante do Intervozes, coletivo Brasil de Comunicação Social e representante do terceiro setor no Comitê Gestor da Internet no Brasil. Olá, Flávia, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, Glauco, bom dia a todos e todas. Bom dia, Flávia. Flávia, bom, esse artigo 9, né, do documento sobre a propaganda eleitoral, né, está disponibilizado inclusive para consulta pública, afirma que a utilização na propaganda, né, de informações veiculadas por terceiros pressupõe que o candidato, partido ou coligação tenha procedido à checagem da veracidade e da fidedignidade. Queria que você explicasse também a respeito dessa resolução do TSE, desse mais detalhes para a gente, Flávia. Bom, Marilu, primeiro dizer que assim, são bem-vindas quaisquer iniciativas no sentido de reduzir a utilização da publicidade pela internet, né, para veicular desinformação, para explorar o desconhecimento, a insegurança das pessoas. Então, ótimo, a gente acha importante, e isso é, sim, um papel do Tribunal Superior Eleitoral. Porém, em que pese essa iniciativa, o problema que a gente enfrentou em 2018 e que outros países vêm enfrentando também, por conta de campanhas de desinformação da internet, não só em períodos eleitorais, ela é muito maior. Aqui, nesse caso específico, dessa proposta, minuta de resolução, que, aliás, está em consulta pública, é bom que as pessoas saibam que elas podem entrar no site da justicaeleitoral.jus.br e lá dar suas contribuições a esse documento. Me parece insuficiente para tratar o assunto e cria alguns problemas. Por exemplo, como é que você vai responsabilizar o candidato por disparos promovidos nem sempre pelo terceiro mesmo, porque muitas vezes alguma informação que você posta ou no Facebook ou no YouTube, por exemplo, um vídeo, eles ganham impulsionamentos que são feitos não por conta de quem contrata, mas dos mecanismos, dos sistemas algoritmos da plataforma, né? Então, como é que a gente vai acompanhar na velocidade em que a eleição caminha e que as coisas acontecem numa campanha eleitoral, como é que a gente vai acompanhar aqui que determinada disparo e veiculação de mensagens aconteceu com a checagem da veracidade dela pelos candidatos? Esse é um pressuposto, ele aqui estabelece uma premissa de que, havendo essa veiculação por terceiros, necessariamente os candidatos ou partido ou coligações terão verificado e avalizado essa informação. Eu acho temerário isso, acho complicado, acho que deverá, caso isso se torne de fato uma resolução, isso deverá ser regulamentado de uma forma muito mais detalhada, porque senão a gente poderá ter graves problemas. Outro aspecto, né, no parágrafo único desse artigo 9º, ele fala que, na hipótese prevista aí de notícias veiculadas por terceiros, né, e que se pressupõem avalizadas pelo partido ou pelo candidato, os candidatos terão direito de resposta. Isso sim, eu acho um aspecto muito importante, né? Estabelecer e regulamentar o direito de resposta, mas desde que demonstrado o uso de fontes de notória credibilidade, né? O que são fontes de notória credibilidade? Então, por exemplo, eu sou candidata, veicularam lá uma série de notícias
negativas a meu respeito, e eu chego para o Google, por exemplo, né, que responde pelo YouTube, e digo, olha, eu quero um direito de resposta. E aí a gente vai abrir uma discussão sobre se aquela notícia veio de uma fonte de notória credibilidade. Quer dizer, esse é um conceito altamente subjetivo e que já nos criou problemas bastante sérios. Se a gente entender que a mídia tradicional são fontes de notória credibilidade, a gente, hoje, com as revelações da Vaza Jato, a gente vê que nem sempre a mídia tradicional veicula notícias consistentes. A gente tem exemplos na história de manifestações grandes lutando pela democratização, sendo noticiadas como se fosse aniversário de São Paulo, por exemplo, pela Rede Globo. Então, eu acho importante a iniciativa, mas eu acho essa iniciativa muito insuficiente para tratar o grande desafio que a gente tem e que envolve, primeiro que tudo, o fato de a reforma eleitoral ter proibido a propaganda paga na internet e excepcionado só o impulsionamento e equiparado mecanismos de busca e impulsionamento, então, privilegiado grandes plataformas monopolistas que atingem uma massa enorme de pessoas e de eleitores, e de a gente ter muito pouca transparência com relação aos sistemas algorítmicos utilizados por essas plataformas para fazer o impulsionamento e para atingir essa massa de eleitores. Flávio, sempre que se fala, na verdade, em fake news, e não só fake news, né, mas parece que qualquer problema no Brasil a gente resolve simplesmente modificando uma legislação e remetendo a questão à justiça, quando a gente sabe que a justiça no Brasil, não só no Brasil, mas em especial, já que a gente está falando daqui, é bastante seletiva, inclusive tem esse ponto que você falou de como saber que fonte é de notória credibilidade. Mas aqui se cobra muito pouco justamente dessas plataformas que você está falando, a responsabilidade delas, ou seja, o Facebook, por exemplo, né, que é dono não só dessa rede social, mas também do WhatsApp, onde circularam aí as fake news que afetaram as eleições de 2018, por exemplo, ele simplesmente não é cobrado nenhum tipo de responsabilidade. Como é que você vê essa falta de inação do poder público brasileiro em buscar ali uma responsabilização por parte desses grandes conglomerados de mídia? Olha, concordo plenamente com você, Glauco. Eu tenho defendido muito isso. Eu entendo que a solução desse problema é encarar o grande poder dessas plataformas. Você veja que na reforma eleitoral fica nítido, né, que aconteceu em 2017, fica nítido que ali houve um lobby dessas empresas, né, para que elas pudessem promover a plataforma eleitoral. Elas praticamente, porque a propaganda paga, ela é proibida na televisão, nos jornais, e na realidade ela só é possível nas grandes plataformas. Houve um privilégio, né? A lei privilegiou essas plataformas, justamente as empresas que já dominam o mercado. O Facebook, por exemplo, nós temos aquele problema de ele ser o aplicativo que está Facebook e WhatsApp, como você bem coloca, de graça no celular das pessoas, mesmo pessoas que têm planos com acesso muito pequeno. É aquilo ali que as pessoas têm como internet, o acesso que elas têm é aquele. E a gente, então, se essas plataformas lutaram para ganhar um papel preponderante no campo da propaganda eleitoral no Brasil, se elas se aceitam esse papel de palco de debates públicos, de debates políticos, elas têm que ter responsabilidade sobre isso. Eu vou te dar um exemplo. O Twitter, por exemplo, soltou há poucos dias, há uns 20 dias, um comunicado dizendo que eles não farão propaganda eleitoral. Foi uma opção porque eles entendem que existe uma regulamentação muito incipiente, que o uso dessas tecnologias, elas propiciam abusos, né? E que eles escolheram
enquanto o debate a respeito da propaganda eleitoral na internet é incipiente e não está firme, que eles preferem não fazer. Eu acho isso muito mais responsável do que a gente assistiu e vem assistindo, não só aqui no Brasil, mas em outros países também, a exploração de dados pessoais, porque essas plataformas elas têm esse apelo justamente porque elas detêm uma quantidade de informações a respeito da população, dos eleitores, que propicia que a propaganda seja direcionada, né, e atinja diretamente eleitores indecisos, eleitores que tenham uma opinião negativa com relação a um tema ou outro, enfim, direcionar informações, modular comportamentos, influenciar a formação de opiniões, e isso é muito importante, isso é muito pesado e isso implica em muita responsabilidade. E eu diria que nós temos no Brasil legislação que dê conta de responsabilizar as plataformas a respeito disso. O próprio Código de Defesa do Consumidor traz mecanismos para isso. A própria lei eleitoral traz mecanismos para isso. Mas a gente precisaria um comprometimento e uma compreensão maior dos órgãos públicos envolvidos nesses processos para, de fato, fazer valer os mecanismos jurídicos de proteção que nós temos no ordenamento jurídico, mas que infelizmente não têm sido usados. Exato. Você deu o exemplo aí do Twitter, né, que tomou essa decisão de não entrar nessa briga política durante a eleição. Isso seria interessante, por exemplo, Facebook, WhatsApp, tomar a mesma medida? Quer dizer, isso iria na raiz, já se evitaria muita coisa? Lembrando que na eleição para a presidência, onde o Jair Bolsonaro foi eleito, houve essa manipulação terrível pelo WhatsApp, a Folha de São Paulo denunciou e depois o diretor do WhatsApp reconheceu que realmente houve essa manipulação, houve esse disparo, e aí não aconteceu nada. Quer dizer, a eleição não é anulada? Quer dizer, te surpreende também esse tipo de coisa, hein, Flávia? Enfim, primeiro, fazer com que nenhuma plataforma, então, entre nessa briga política, e segundo, depois que reconhece, nada acontece? Então, me frustra muito, Marilu, a falta de consequência para constatações como essa. Agora, semana passada, houve também um outro reconhecimento por um outro representante do WhatsApp, mostrando que eles, durante o processo eleitoral, eles retiraram 400 mil perfis do WhatsApp. Bom, mas se há um reconhecimento de que houve uma utilização indevida da plataforma, porque é disso que nós estamos tratando, né? Como é que a Justiça Eleitoral, com esta minuta aqui, pretende resolver um problema dessa magnitude, desse tamanho, com essas consequências? Eu acho muito tímida essa iniciativa, muito insuficiente e, no meu modo de ver, cria alguns problemas, como eu disse aqui, porque quando você envolve terceiros, né, e você pressupõe que esses terceiros contam com o aval do candidato, em alguns momentos você pode ser justo, né, ser correto e ser coerente isso, mas em outras situações não, e você pode ter até utilização desse mecanismo para criar problemas para determinados candidatos. Eu acho, e com relação ao direito de resposta, que eu acho que isso é ultra necessário, que as pessoas possam responder e possam reclamar e possam conseguir o alcance de sua resposta na mesma proporção da ofensa, né? Mas aqui, vincular o direito de resposta à demonstração de que houve o uso de fontes de notória credibilidade, eu acho complicado. Eu acho que, da forma como está aqui, a gente mais cria problemas do que resolve. Lembrando, e a credibilidade do juiz que vai julgar aí, né, na primeira instância, esse juiz que pode estar realmente envolvido com a política também na cidade e no estado, né? Por exemplo. Olha, no que diz respeito a esse aspecto, né, eu considero que a gente está vivendo um momento
excepcional, né? Porque o que nós, como cidadãos, podemos esperar do Poder Judiciário? Justiça, né? Isso que a gente espera. Quando a gente vai ao Poder Judiciário, a gente espera justiça. Mas o que a gente tem visto é uma contaminação dos mecanismos, né, judiciários, não só o juiz, mas o Ministério Público, etc. Então, mas no momento de se definirem regras para tratar esse assunto, eu acho que a gente tem que partir do pressuposto de que a justiça vai funcionar, de que o Ministério Público vai atuar. Mas é certo, seu sentimento é o mesmo que o meu. Eu fico surpresa, por exemplo, com o que aconteceu nas eleições passadas, quando, numa coletiva que o TSE deu de imprensa entre o primeiro e segundo turno, depois de a Folha de São Paulo ter revelado a utilização do WhatsApp para a campanha de desinformação e o uso de dados pessoais indevido, arbitrário, né? O representante do Ministério Público Eleitoral dizer o seguinte: olha, se as pessoas se expõem na internet, o problema é delas. Se elas não quiserem ter seus dados utilizados, elas que não se exponham na internet. Como se isso fosse alguma coisa muito simples. Então, me parece que os organismos públicos têm que se informar mais e entender melhor das proporções do uso dessas plataformas, dos nossos dados pessoais. E queria dizer, aproveitando a oportunidade, que tem tido aí um trabalho para se adiar por mais, pelo menos um ano, a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que deverá entrar em vigor em agosto do ano que vem, né? Que se a gente adiar, né, esse problema ainda fica maior, porque a lei já perdeu muito do que ela poderia ter, especialmente porque o órgão que faria, e seria mais um órgão, Glauco, de acompanhamento da atuação das plataformas com relação ao uso dos nossos dados pessoais para propaganda política, que seria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que ficou, ao invés de um órgão independente, como no projeto original da Lei Geral de Proteção de Dados, virou um organismo dentro da estrutura da Presidência da República, sendo que a gente sabe que ali dentro haverá influências políticas e as coisas deixam de ter o peso e a independência que deveriam ter. Então, o cenário é bastante complexo, né? E medidas muito pouco eficientes e realistas, né? E adequadas à proporção dos problemas que devem ser enfrentados. E aí, nós, como eleitores, eu considero que ainda, e como cidadãos, estamos muito vulneráveis. Perfeito, tá certo. Então, Flávia, a gente agradece aqui a sua participação. Forte abraço para você. Muito obrigada pela oportunidade. Bom dia a todas e todos. Bom dia. Falamos com a Flávia Lefebvre, ela que é integrante, com Flávia Lefebvre, ela que é integrante do Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social e representante do terceiro setor no Comitê Gestor da Internet no Brasil.